Queridas irmãs, queridos irmãos, aos internautas, a gente diz com muita alegria, boa noite. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos envolva, que esses amigos de luz que nos amparam, nos envolvem, nos orientam, nos inspiram e caminham conosco, possam nos envolver mais uma vez, trazendo um abraço carinhoso, fraternal, mas que nós, por nossa vez, possamos entrar nessa mesma faixa de vibração, de sintonia, de energia e atrairmos para nós todas essas vibrações de amor que certamente eles estão trazendo e trabalhando no espaço para que sejamos verdadeiramente amparados, né, e saímos daqui revigorados e com muita vontade de fazer, de viver, de ser feliz. Afinal, a gente está aqui para isso. O nosso tema, então, está centrado no Livro dos Espíritos, capítulo 2, questões 983 a 989, o item que fala especificamente das penas temporais. E aí a gente traça os objetivos, né? Tudo na nossa vida tem objetivo. E professor é danado, tem que ter objetivo. Refletir sobre penas temporais e suas consequências para a evolução espiritual. Perceber que a justiça divina é infalível. Identificar nos princípios básicos do Espiritismo a medicação para a nossa cura. E a gente começa lendo um trecho de Santo Agostinho, que ele escreveu, né, trouxe para nós em 1862. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Vem um dia em que ao culpado, cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo, que se lhe lança aos pés. As portas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Então, a gente nesse momento, frente a tudo que nós temos vivenciado, assistido, ouvido, observado nas mídias de um modo geral, em cima do que está acontecendo, não só na nossa vida, mas na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado, no nosso país e na questão do próprio planeta Terra. Quantas dificuldades, dores, aflições, não só físicas, mas também morais, fome, miséria. Quantas situações a gente gostaria de não estar vivenciando mais, sabendo, não é? São as guerras que aí estão, e se formos enumerar, temos muita coisa para falar. E aí a gente começa se questionando, Senhor, por que de tanto sofrimento? Por que de tantas dificuldades? Por que de tantas dores morais que estão aí centradas nas depressões, nas síndromes do pânico, nas fobias de um modo geral? O que nós estamos trazendo na alma para estarmos passando hoje por essas penas, né? Que graças a Deus são penas temporais, porque um dia elas vão de findar, porque a gente há de trabalhar para se libertar de tudo isso. Então, frente a todo esse quadro, a gente lembra da parábola do filho pródigo. Acredito que a maioria aqui conheça essa parábola. Em síntese, né, é aquele pai que tem 2 filhos, onde um dia resolve literalmente sair da casa do pai, ganhar o mundo. E ele vai, se ilude por tudo que ele vai encontrando neste mundo, até perder literalmente tudo que ele tinha de material e se dar conta do quanto ele perdeu no sentido de valores. E aí ele sente a necessidade de voltar para a casa do pai. Será que todos nós, na verdade, não somos os filhos pródigos? E aí a gente vai fazer um processo de reflexão em cima da nossa história nesse caminhar para a humanização. Porque somos todos filhos de Deus. E sabemos que Deus é bondade, é amor, é justiça, é misericórdia, é compaixão. Né? Mas sabemos que Deus nos criou na simplicidade, na ignorância,
nos deu um destino que é sermos perfeitos, sermos plenos, sermos felizes, colocou em nossa consciência as suas leis, nos deu a liberdade de escolha, de tomar decisão, de termos atitude centrado nessas leis. Somos livres para isso. E falou, vai filho, caminha. O que a gente, na verdade, fez? Nesse processo todo, a gente acabou se deixando envolver pelo egoísmo, que se tornou, na verdade, uma doença original de cada um de nós. Ninguém, na verdade, escapou de passar por esse processo do egoísmo, que, na verdade, era até uma necessidade de sobrevivência, não é? Todos nós passamos por isso nos estágios que nós já vivenciamos, até chegar ao estágio de ser humano, né? E aí, nessa etapa, na verdade, o egoísmo tinha uma finalidade, tinha um objetivo, que era nos impulsionar para a frente. Mas nós passamos pelo reino mineral, vegetal, animal e chegamos ao hominal. Ao chegarmos ao hominal, o que aconteceu? Embora os instintos ainda permaneçam em nós e são necessários, nós desenvolvemos o raciocínio, não é isso? Então, a partir do momento que a gente desenvolveu a razão, ficaria muito mais fácil de tomar as decisões na nossa vida. Fazermos escolhas mais conscientes, mais precisas. Mas o que aconteceu? Ao nos tornarmos seres racionais, a gente acabou se permitindo de fazer escolhas distanciadas dessas leis divinas. E o que aconteceu conosco? Nós fomos criando matrizes, as matrizes nosológicas que se formam hoje nas dores humanas. Então, quando nós hoje estamos enfrentando as dores físicas e morais, a gente fica assim, mas meu Deus, aonde o Senhor está que não olha para mim? Mas o que eu fiz? Nem queiramos saber o que nós fizemos, é melhor a gente não querer saber. O importante é a gente valorizar esse presente, esse momento, essa nova existência, essa nova encarnação, as bagagens que nós trazemos, abrirmos as janelas, né, lights que nós temos das coisas boas e positivas, ao invés de estarmos abrindo as janelas killer, que são janelas assassinas, que se abrem geralmente para expor justamente os equívocos que nós cometemos. E aí a gente está sofrendo todo esse processo. Mas aí, continuando, centrado então em nós, nesse ego, o que aconteceu? A gente se deixou envolver pela arrogância. A arrogância que lá atrás nos fez fazer escolhas, termos atitudes equivocadas, mas, né, esse sentimento fez com que a gente se distanciasse de Deus. A gente começou a se sentir o centro de tudo. É como se nós fôssemos maiores do que Deus. E com isso, né, o que aconteceu com a gente? A gente foi se distanciando desse self divino, desse Deus interior que nós, na verdade, temos e somos. E, com isso, passamos a viver numa chamada escuridão do nosso mundo íntimo, desse nosso eu. E nos apartamos de Deus. Então, o que nós vemos hoje é uma dificuldade muito grande de conexão com Deus. Por quê? Fomos, através desse egoísmo, através dessa arrogância, através dessa vivência centrada no ego, nós fomos só distanciando desse Deus. E hoje, aí estão as penas temporárias, exigindo de nós um processo de renovação, de transformação, para que a gente faça a reconexão com esse self, com esse mundo íntimo nosso, com esse ser divino que é Deus, e a gente se encontra numa dificuldade gigantesca de fazer isso. Então, nesse primeiro momento, né, do processo evolutivo, nós fomos nos guiando como a parábola do filho pródigo. Nós fomos nos guiando pelas ilusões. E quantos de nós já vivemos encarnações e mais encarnações centrado nesse processo da ilusão, do prazer, das coisas materiais. E hoje ainda trazemos muitas vezes uma dificuldade gigantesca de nos desprendermos. Por mais que tenhamos uma religião, por mais que tenhamos fé, por mais que acreditemos em Deus,
nós ainda temos, o mundo é muito colorido, tudo está tem muito atrativo, e a gente às vezes quer se deixar levar para um lado, mas acaba sendo atraído para o outro, até porque os arquivos do inconsciente, né, estão lá, né, de uma forma atuante, nos dizendo, vem, aqui é um mundo muito bom. E se a gente não se vigiar, a gente acaba se deixando envolver. E com isto, o que aconteceu? As matrizes psíquicas. Então, os grandes problemas, as grandes dores atuais estão centradas nas dores emocionais. São dores que estão na alma e que estão clamando por um refazer, por uma renovação, por uma ressignificação. E aí, a importância da gente buscar as ajudas. Às vezes, a dificuldade gigantesca de chegarmos à casa espírita para o tratamento espiritual, na fluidoterapia, muitas vezes no atendimento fraterno, mas hoje a própria Joana de Ângeles, mais do que nunca, nos diz, a hora que a dor bate, seja numa forma de depressão, de angústia, de síndrome do pânico, é um convite para esse processo aí, para nos libertarmos dessas matrizes psíquicas. E a gente precisa, como diz Joana, de um tratamento triplo. A gente precisa do tratamento espiritual, porque nós somos espíritos. Mas nós precisamos, muitas vezes, do especialista, nós precisamos do técnico, nós precisamos do terapeuta para nos ajudar a fazermos esse processo que, por mais que queiramos, por mais que tenhamos consciência da situação, por mais, né, que a gente diga que quer sair, sozinho muitas vezes a gente não consegue. Então a gente tem que buscar ajuda, sim, para conseguir se libertar. Vamos quebrar esse paradigma, né, de que não deve se procurar psicólogo, não se deve ir a psiquiatra ou buscar um psicanalista. É preciso, sim. Quando nós temos a necessidade, vamos quebrar isso e vamos buscar. Eles estão aí para isso. E às vezes precisamos tomar medicação e temos que ir e vamos. Mas não deixemos de buscar o tratamento espiritual para que a gente aprenda não só a fazer todo um processo dessa limpeza e reabastecimento energético, mas trazer para a gente a informação que a gente possa ir transformando, né, esses arquivos que a gente não quer mais para a gente em novos arquivos, ressignificar todo esse processo. Então, na verdade, nós nos tornamos o filho pródigo, né, de heranças, né, divinas, mas que nós não estamos sabendo como utilizar todo esse potencial, essa herança que nós temos dentro de nós. Então, é preciso fazer essa descoberta. Por isso, a gente ainda busca ajuda externa. Por isso que a gente ainda precisa do médium, do passista, de alguém que oriente. Porque a hora que a gente fizer essa descoberta gigantesca, eu sou filho de Deus, sou herdeiro, eu tenho todo o potencial, todo o talento, tudo que eu preciso em mim. É só eu fazer um movimento interno para fazer esse processo de renovação que eu vou conseguir. Mas tudo na vida é processo. E cada um de nós está num tempo. E é necessário nos darmos esse tempo para que o processo vá acontecendo paulatinamente. Quiçá, né, isso tenha que avançar para outras encarnações. Mas o importante é que ela aconteça. Então, daí a importância e a necessidade da reencarnação. Que bom, né, gente? Que a gente, enquanto filho de Deus, criado na simplicidade para ser perfeito, a gente se deixou envolver pelo egoísmo, pela arrogância, nos centramos em nós, achamos-nos importantes demais, nos distanciamos de Deus, fizemos escolhas equivocadas, fomos nos iludindo, não é, o tempo inteiro. Mas que bom que esse Deus nos dá a chance da reencarnação. Olha lá, filho, olha lá, filha. Você equivocou, você saiu aí da reta, mas não tem problema, você vai ter outra oportunidade. E aí a gente não tem como fugir, né? Porque as tribulações da vida, elas vão aparecer e vão nos fazer sofrer sim. Então não adianta dizer, não quero passar por isso. Gostaria que a minha vida fosse. Pode ser, depende única e exclusivamente de nós fazermos o esforço de transformarmos. Agora, se nós ficarmos num processo de só entrarmos a reclamar, a cobrar, a exigir,
e nada fazermos, como que nós vamos mudar a situação da nossa vida? E o pior, que às vezes a gente, né, entra num processo de exigir do outro a nossa transformação. Ele está fazendo a parte dele. Quando está conseguindo fazer, ele não pode fazer a nossa, somos nós que temos que fazer. Então, esse desajuste, né, primário nosso em aceitar, a dificuldade de aceitar essa realidade, é um fator que bilhões de almas reencarnadas e de mais de um conjunto de bilhões de outras fora do corpo, formando uma teia vibratória psicótica. Então, fiquemos tranquilos, tá, gente? Não sei se isso ameniza, mas não somos os únicos nem as únicas a estarmos passando por esses processos de penas temporais, não. Essas dores, essas aflições, mas ele diz aqui, os espíritos colocam que são bilhões de almas, e mais, são bilhões de almas que estão fora do corpo nesse processo também, e querendo um corpo para vir para a reencarnação, para ir fazendo essa situação da libertação. Então, o que nós vemos hoje, a própria espiritualidade nos orienta, nos informa, a dificuldade que a própria espiritualidade amiga, que vem para nos ajudar, que vem para atender os pedidos de oração nosso, né, ou orações nossas e nossos amores, a dificuldade de penetrar na psicosfera da Terra, tal a densidade pela questão da não credibilidade. Os amigos espirituais vêm nos dizer que nós estamos incrédulos, nós não estamos otimistas. A nossa vibração dessa forma, né, de não esperança, de não otimismo, de uma fé vibrante, faz com que crie uma camada que não está permitido nem a espiritualidade romper isso aí para nos ajudar. E pede que a gente tenha uma fé verdadeira, que a gente ore convicto, que a gente comece a ter mais esperança, a ser mais otimista, a acreditar que tudo vai passar, que tudo vai se transformar em relação a nós, a nossa família, a nossa comunidade, a se expandir até chegar ao nosso planeta. A gente tem que acreditar e movimentar para que a coisa possa fluir. Então, a gente leu, né, que em tempo algum, como atualmente no orbe terrestre, tivemos mais de 1/5 de sua população geral em processo de reencarnação. Olha só, segundo os amigos espirituais, nós temos mais de 30 bilhões de espíritos ligados ao planeta Terra, entre nós encarnados e desencarnados. 1/5 está aí na fila buscando uma oportunidade da reencarnação. E a gente sabe que reencarnar não é fácil, é todo um processo. A gente precisa estudar tudo que a gente já vivenciou, escolher corpo, escolher família, ver o tipo de prova que a gente vai passar, o de expiação, se planejar, a gente vai ser ajudado, vai ser preparado, até o corpo é preparado de acordo com a nossa necessidade. Então, na verdade, ela é uma oportunidade que está muito disputada. E aí a gente está vendo irmãos que na hora que começam a passar por essas penas, por essas dores, por essas aflições, caem a reclamar de Deus, a reclamar de tudo, de todos, mas não fazem movimento. Estão fugindo pela porta do suicídio, o que é pior. Enquanto tem 1/5 da população querendo reencarnar, nós que aqui estamos, ao invés de nos agarrarmos a este corpo, a esse veículo, a essa existência, a essa possibilidade, nós estamos fazendo o quê? Fugindo. Não vai ser assim que a gente vai verdadeiramente se libertar. Então, por isso, inúmeras almas já estão reencarnando adoecidas. O que mais nós vemos são almas que estão na figura de crianças, de adolescentes, de adultos, com vazio existencial, com uma carência afetiva, que elas não estão conseguindo enfrentar a existência, não estão conseguindo conviver com elas mesmas e acabam querendo verdadeiramente fugir. Então, estejamos atentos às nossas crianças, aos nossos jovens, aqueles que estão convivendo conosco, que estão chegando à casa espírita, porque muitas vezes no silêncio estão gritando por socorro e por ajuda e não têm coragem de se abrir, de pedir ajuda, de se liberar. Então, na verdade, são almas que estão aí não sem ter prazer para viver. Está o processo, né, dos arquivos pelas culpas das vivências, das escolhas ilusórias do ontem. Mas não temos que estar centrado nisso, não. A gente tem que, na verdade,
se desprender de tudo isso. E a gente vê quantos de irmãos, né, que na verdade estão aqui, estão sem prazer, sem sentido na vida e que estão conectados com zonas umbralinas, de onde saíram muitos deles. A gente tem vivido muito isso na nossa casa, nos nossos atendimentos fraternos, na fluidoterapia, nas reuniões mediúnicas. Às vezes, esses irmãos que estão sentados assistindo a palestra e a gente olha, o corpo físico está ali, mas o corpo etéreo está na zona umbralina e manipulado por irmãos que são parceiros, comparsas de outras existências. Quantas vezes a gente, no tratamento, a gente está vendo a pessoa deitada ali na maca para o tratamento e o Espírito nos mostra que ele também está na zona umbralina. E já ouvimos ali, era uma criança de 3 anos, já ouvimos para uma senhora os Espíritos virem e dizerem, pode fazer o que quiser com eles. Eles não vão se libertar de mim, nós somos parceiros. Eu estou aqui, mas eu manipulo. E às vezes ainda temos espíritos que cobram. Por que eles eram parceiros? Ele veio, reencarnou e eles ficaram. Né? Então, não podemos ser fanáticos de achar que tudo é espiritual, mas não podemos deixar de nos cuidar, de tratar, de orar, de pedir perdão, para que essas almas também se libertem e nos libertem. Então, gente, nós vamos lembrar de Humberto de Campos. Humberto de Campos, ele desencarnou recente, em 1934, vai fazer um século. Ele, enquanto médium, usou o pseudônimo de Irmão X. E, através de Chico Xavier, ele conta, né, a história, um episódio ocorrido, olha só, em 177 a.C. E ele fala que na cidade de Lyon, situada em antiga província romana da Gália, olha o comprometimento, mais de 1000 pessoas ávidas de crueldade cooperaram com o sinistro plano de levar à arena, naquela época, né, eram aqueles grandes circos, aquelas grandes arenas, largas filas de mulheres e criancinhas, em gritos e lágrimas, as quais, no fim de soberbo espetáculo, encontraram a morte, queimada nas chamas, alteadas ao sopro do vento ou despedaçada pelos cavalos em correria. Olha só, gente, o que a gente vem trabalhando? A gente vem trabalhando a questão da gente ser filho de Deus, da gente ter um destino, né, desse Deus ser bondade e justiça, da gente ter a liberdade de escolha, mas as escolhas que nós fizemos muito centradas em nós, distanciadas de Deus, fazem com que a gente hoje esteja passando por tudo isso que a gente está passando. Há uma necessidade. Nós mesmos sentimos essa necessidade e queremos nos libertar de tudo isso. Não queremos arrastar mais isso. Então, esse Humberto de Campos vem nos contar essa história que aconteceu em 177 depois de Cristo, logo no começo da era cristã. Aí ele vem nos dizer que 18 séculos depois, a gente vai ver a justiça divina, a lei divina se cumprindo através da reencarnação, onde reaproximou todos os responsáveis que em diversas posições de idade física, porque lá eram mulheres, né, idosas e crianças, né, se reuniram de novo para a dolorosa expiação. 17 de dezembro de 1961, a maioria aqui deve ser jovem como eu, não deve lembrar do fato, na cidade de Niterói, uma comovedora tragédia no circo, né? Onde o quê? Aquelas almas, a maioria daquelas almas, porque olha só, eram mais de 1000, elas se reuniram num circo e esse circo pegou fogo e elas morreram sentindo o mesmo processo. Eu fiz a conta, que eu sou boa de matemática. 1784 anos depois, elas estão passando por essas provas, por essas expiações, para se redimirem na consciência, para se sentirem livres, para poder se conectar com Deus, para seguir na trajetória e ser perfeito. Aí vocês vão dizer, mas nossa, quase 18 séculos depois, onde estava Deus que só permitiu isso agora? A bondade divina. Olha quantas encarnações essas almas devem ter tido, construído aprendizado, amadurecido até ter a condição de dizer, agora eu estou pronta para sentir a dor que eu fiz o outro sentir. E Deus
a gente passe pela pena, pela dor que a gente fez o outro passar, não. Porque aí a gente vai fracassar. Então, ele deixa o tempo correr, o aprendizado acontecer, a maturidade acontecer, para que a gente possa passar por aí. Então, a misericórdia de Deus, gente, ela é infinita, sem dúvida, mas ela não é cega. Então, ela impõe como condição que a gente se arrependa, que a gente espie e que a gente repare. Porque tem muitos irmãos arrependidos lá nas zonas umbralinas, nas zonas abissais da terra, mas não querem saber de reparar, não. Preferem muitas vezes ficar por lá do que reencarnar, passar pelas penas temporais para se libertar. E nós não, nós estamos aqui, graças a Deus, né, gente? Nos agarremos a tudo isso. Então, esses dois impactantes eventos, né, ocorridos, na verdade, numa distância de espaço e tempo, nos fazem refletir sobre as causas das provas experimentadas pelos espíritos no estado de encarnados, também chamadas penas temporais. Então, da choupana ao palácio, ninguém está livre dos sofrimentos inerentes ao estado evolutivo da Terra. Então, muitas vezes, a gente diz assim, hoje está pobre porque foi muito rico, abusou da riqueza. Às vezes, não. Hoje está feia igual uma danada, mas deve ter sido muito linda e abusou da beleza. Às vezes, não. Nem sempre a gente precisa, né, espiar, sofrer para libertar a consciência, para se reconectar com Deus, para seguir na caminhada. Se a gente buscar fazer o trabalho de transformação, o trabalho no bem, a ação no bem o tempo inteiro, a gente vai construindo créditos. E às vezes a gente está passando por dores, por doenças. Nós estamos vendo aí, além das dores, né, morais, a depressão, a ansiedade, a ensino, a gente está vendo as dores físicas. E está alastrada a questão do câncer. E muitas vezes a gente se acha, enquanto espírita, enquanto médico, não, fulano chegou com essa doença, eu vou curar, eu tenho que curar. Não. A gente tem que ajudar, a gente tem que contribuir para que aquela pessoa passe por essa situação de uma forma mais tranquila, mais serena, mais confiante. Por quê? Por mais que doa, ela está filtrando as coisas que estão no arquivo dela. Nós estamos com uma companheira, uma amiga, ela já passou por um câncer de mama, uma metástase no braço, um câncer de útero, agora está com câncer no pulmão e já foi para o esôfago. Uma guerreira, uma batalhadora. E ela, na verdade, segundo uma orientação espiritual, ela perderia o braço quando ela teve a metástase por situações de vida do passado, na época da escravidão. Mas pelos méritos dela, nessa existência, olha só, trabalho no bem, conhecimento da doutrina, transformação paulatina, ela não perdeu o braço. Ela tem o braço todo retalhado, não consegue fazer muita coisa, mas o braço está lá. Então, gente, é dolorido? É difícil, dizer que, não, eu estou passando por isso, eu vou superar numa boa. Mentira, a gente está sendo hipócrita, porque a gente é humano, a gente está no estágio da gente, e a gente suporta até onde dá, mas chega determinado momento que verdadeiramente a gente grita, a gente chora, a gente desanima. O que a gente não pode é ficar parado e, acima de tudo, ficando assim, ai meu Deus, por que eu fiz? Por que eu fui tão má? Vamos quebrar isso. Os Espíritos vêm nos dizer que a gente tem que quebrar essa situação, de dizer, eu estou sofrendo porque eu sou má, eu estou sofrendo porque eu preciso sofrer, eu estou passando por isso porque eu devo ter feito muita coisa. Não importa, gente. O que fizemos no momento de ignorância. Hoje nós estamos o quê? Com mais conhecimento, com mais informação. Segundo os amigos espirituais, a gente não sai de um sono letárgico em que nós estávamos, e muitos ainda estão na Terra, e verdadeiramente desperta a consciência. Isso é ilusão. Então, segundo os amigos espirituais, a gente precisa de um processo. Estávamos num sono letárgico, muitos ainda estão. Nós estamos saindo do sono letárgico, entrando num processo de emergência. Como quem diz, eu não quero mais isso, eu quero isso. Mas para dar esse passo, a gente precisa de um tempo, a gente precisa ir digerindo as situações. Então, estar hoje num estado, não é, de alerta já é uma grande coisa, porque a gente está sabendo que não quer mais. A gente só precisa criar coragem e transformar a vida da gente para melhor, gente.
Não podemos ficar parados no tempo e no espaço. Então, os sofrimentos podem ser de natureza física ou moral, e atinge indiretamente os espíritos encarnados. E os desencarnados, né, eles sofrem precisamente com as dores morais. Quantos relatos, gente, de mães que estão chegando no mundo espiritual, cheias de culpas, porque acharam que falharam como mães, que deveriam ter feito e acontecido. Teriam não. Deus não cobra mães que sejam, né, como ele. Nós somos humanos, viemos com a missão, cumprimos a nossa tarefa, contribuímos com o corpo para o espírito reencarnar, demos uma formação acadêmica, religiosa, mas ele tem as escolhas dele, ele tem um planejamento dele, ele tem que viver, e a gente está vendo, e a gente atende, faz no atendimento fraterno, mães que estão literalmente se autodestruindo, porque acha que tem que viver a vida dos filhos, que os filhos têm que ser como elas querem, elas idealizam até os maridos, as esposas, ou a formação acadêmica, a profissão. Gente, somos seres independentes, somos individualidade, ninguém vai viver o que nós queremos, não. Cada alma vem com a sua história, cada alma vem com o seu propósito, cada um tem o seu planejamento, cada um tem os seus arquivos e sabe do que precisa passar, enfrentar, vivenciar, ressignificar para avançar. Por que a gente tem que tolir ou acabar se autodestruindo, não é? Porque achando que não foi uma supermãe. Às vezes, no afã de ser supermãe, nós estamos aí tolindo a liberdade. A gente não pode esquecer que a gente está mãe, a gente está filha, a gente está esposa, a gente está, porque na verdade somos filhos de Deus numa mesma busca, numa mesma trajetória, querendo ser feliz, caminhar, se libertar. Então, estamos, mas não somos donos. Então, ajudemos, mas que possamos dar liberdade para que eles sigam a caminhada dele, sem tropeçar. Mas lá na frente ele vai sofrer, porque... Mas se tiver de sofrer, muitas vezes ele precisa passar por aquilo ali para amadurecer. A gente não está passando? A mesma coisa, gente. Então a gente tem que entender sempre isso. Somos filhos de Deus, somos almas num processo evolutivo, somos individualidade, somos livres. Não podemos esperar que o outro faça por nós e nem podemos fazer, nem tolir a liberdade de ninguém, né? Os sofrimentos, então, que atingem os espíritos em estágio da vida material, geralmente decorrem da expiação de erros praticados nas encarnações anteriores. Então, escolhemos livremente passar por isso, retornamos muitas vezes. Aí tem uma história, vocês devem conhecer o Nick, aquele rapaz que ele nasceu sem os braços, sem as pernas. Gente, eu estava lendo, passando o olho no livro dele, semana passada, e ele relata num trecho sobre a questão do perdão, que é uma palestra que a gente fez ontem em Araruama, em que ele coloca que ele tinha raiva de Deus e tinha raiva dos colegas, mágoa, e ele não conseguia perdoar Deus nem os colegas que faziam bullying com ele por aquilo ali. Só que em determinado momento ele se deu conta que a mágoa, a raiva estava fazendo um mal gigantesco a ele e não a Deus, e muito menos, aliás, aos colegas e muito menos a Deus. E ele começou a refletir que se ele nasceu assim, havia uma necessidade, havia um para quê. E ele começou a se transformar, começou a orar e pedir a Deus que desse coragem, força, para ele perdoá-lo, perdoar Deus, olha só, e perdoar esses colegas e amigos dele. E de tanto ele orar e pedir, ele acabou sentindo uma leveza na alma. E ele percebeu que ele estava livre daquela raiva de Deus, daquela mágoa e raiva dos colegas, e a vida dele deu uma guinada. Ele se deu conta que ele tinha que assumir a existência dele com aquele corpo que ele recebeu. E todos nós aqui, acredito, todos sabem do quanto ele anda fazendo por aí, contando a trajetória dele. O que esse irmão fez no passado para vir com essa pena, para espiar com esse corpo deficiente. Será que ele está preocupado com isso? Não, gente. Então, enquanto a gente fica preocupado de saber o que fez, deixou de fazer no passado, ou projetando a vida para um futuro, a gente está esquecendo de viver o presente. O momento atual em que nós estamos vivendo é de suma importância. Nós não podemos perder 1 milésimo de segundo
enquanto a espiritualidade nos diz que no começo o egoísmo, né, se fez necessário, hoje é importante. Quando a pessoa, o Espírito diz, cuida de você, olhe para você com amor, com carinho, com cuidado, faça por você. E a gente está dizendo, não, a doutrina diz que isso é ser egoísta. Os Espíritos dizem que não. Não é ser egoísta, porque se eu não cuidar de mim, se eu não estiver bem, como que eu vou cuidar do outro? E o que nós estamos fazendo, na verdade, é fuga, é covardia, porque eu estou querendo cuidar do outro sem estar bem. Então, enquanto eu estou projetando e cuidando do outro, eu estou esquecendo dos meus arquivos, dos meus dramas, das minhas aflições, das minhas dores, que eu não estou com coragem de bater de frente com elas e enfrentá-las para ressignificá-las. Então, gente, vamos parar com isso. Vamos quebrar essas crenças. A doutrina é libertadora. A doutrina é consoladora, é esclarecedora. E a gente tem que usar a doutrina para verdadeiramente nos autoajudar. O que nós temos recebido, lido em livros psicografados e recebido de amigos que têm desencarnado e que estão vindo dizer, pelo amor de Deus, companheiros e companheiras espíritas, tragam a mensagem para vocês. Façam um processo de autotransformação. Sejam livres, libertem-se de todo esse processo expiatório ou de provas. Não queiram estar levando para todo mundo esquecendo de si, porque nós fizemos isso. Então, não são relatos de espírito que nós não conhecemos só, não. São relatos de irmãos que conviveram conosco, que estão chegando lá de lá e estão querendo vir de qualquer jeito para dizer para a gente isso. Então, gente, são as nossas consequências, na consequência que nós fizemos, das nossas condutas, elas são inevitáveis. Agora, tem muita coisa que não são do passado, não. Tem muitas coisas que nós estamos passando hoje como penas já expiatórias, é dessa existência. Vamos dar o exemplo mais comum na mídia, a questão dos nossos políticos. Segundo informações de leituras, o Brasil recebeu os piores administradores do último milênio. Vieram para reencarnar no Brasil, para quê? Passar por essas penas temporais e se libertarem. E o que nós estamos vendo? Irmãos que certamente estão, né, novamente se perdendo nas ilusões do poder, da ganância, e quiçá alguns irmãos que de repente não estavam nesse roldão, mas que adentraram. E aí eu falo às vezes quando eu vejo no noticiário, meu Deus, que pena. Tenho pena de ver aqueles irmãos sendo presos, levados, mas ao mesmo tempo eu digo que bom, porque eles já estão tendo a chance de se redimirem nessa existência. Quiçá possam aproveitar esses momentos para já saírem daqui arrependidos. Já vai ser um grande passo. E aqueles que não saírem daqui arrependidos e não começarem a cumprir, para onde vão? Será que vão para um mundo melhor, gente? Não, claro que não. Então, não podemos perder de vista que estamos reencarnados no mundo inferior. Nele retidos em virtude de nossas imperfeições e limitações. Mas a gente não pode ficar preso a isso. A gente não pode ficar vestindo a camisa de vítima, de coitado. A gente não é vítima, a gente não é coitado. A gente é filho de Deus. A gente pode, a gente é capaz de realizar, de fazer, de acontecer. A gente tem que querer, gente. Não vamos sintonizar com essas ondas, não. Vamos dizer, é a minha hora, é o meu momento, eu vou fazer a minha parte. E faça, convicto de que pode realizar e fazer. E vai mudando, contribuindo aí com Cristo. O Cristo está clamando por ajuda. E tem gente, muitas vezes, com uma mediunidade espetacular, com um conhecimento gigantesco dentro da doutrina e com essa ideia de quem sou eu para fazer esse trabalho. Ah, eu sou muito pequeno, eu sou inferior. Quebrem isso. Porque se a gente veio preparado para trabalhar na mediunidade, vamos trabalhar. A espiritualidade está clamando por médiuns para atender essas dores que aí estão, esses irmãos que se equivocaram, que desiludiram, que se iludiram e que desencarnaram e estão aí clamando por ajuda, e que as casas espíritas estão fazendo de tudo para ajudar. A espiritualidade está buscando as casas de oração, onde tem uma sintonia no bem, aí estão os médiuns, sabendo ou não, acreditando ou não em mediunidade,
servindo de intermediário para amenizar a dor desses irmãos. A gente fala isso porque na nossa casa a gente vê os resgates de espírito, as suas dores atrozes, o pedido de socorro, e eles às vezes não falam nada, eles simplesmente chegam, levam um choque, né, do médium, anímico do médium, recebe o primeiro tratamento e vão. A gente não pode perder mais tempo, gente. Não dá para perder tempo. E aí a gente fala que aquele que se levar pelo pensamento, de modo a abranger toda uma série de existências, verá que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo daquilo que tocará no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca se interrompe. Se pertencêssemos a um orbe mais adiantado, não estaríamos por essas provações. Só depende de nós o acesso a esses mundos melhores. Então, se nós queremos sair desse mundo que é provas e expiações ainda, e irmos para um mundo regenerado, um mundo feliz, a gente precisa fazer a parte da gente. A gente precisa ressignificar toda a nossa história. Nós somos autores das nossas histórias. A gente precisa ser diretor no teatro da nossa existência. E não ficarmos na plateia assistindo o outro comandar as nossas peças, as nossas existências. Porque tem gente que está tão carente afetivamente que se deixa manipular, né, pelas pessoas. E a gente não pode, né, se permitir isso. Imprescindível, então, atestar que nossa trajetória, eivada de quedas e erros, não retirou de nós a condição de filhos de Deus. Igual lá a história do filho pródigo. Ele fez todo o processo de escolha, foi, se iludiu, perdeu tudo, mas ele voltou à casa do Pai e foi recebido de braços abertos. Então, nós não deixamos de ser filhos de Deus, herdeiros de Deus. A hora que a gente quiser fazer a reconexão com Ele, Ele vai estar sempre de braços abertos, dizendo: vem, filho, vem, filha, é a sua hora, é o seu momento, acredite. E aí a gente dispara, porque ninguém segura mais a gente, né? Então, a bondade, a celeste bondade do alto, mesmo ciente de nossas mazelas, conferiu-nos a bênção da reencarnação, com enobrecimento de propósito de aquisição da luz. É a lei do amor, mola propulsora do progresso e das conquistas evolutivas. Então, a misericórdia, todavia, não é conivente. Cada um de nós precisa passar pelo cadinho educativo, pelo burilamento íntimo. Eu não gosto de dizer reforma íntima, eu gosto de dizer transformação, né? Então, contra os anelos de ascensão, encontramos em nossa atividade os frutos amargos das semeaduras, mas a gente não quer mais isso. Então, quantas reencarnações nesse momento têm por objetivo, princípio, restabelecer o desejo de viver, recuperar a alegria de sentir-se em paz? Quem aqui não quer isso? Eu quero. Como operar semelhante transformação sem aplicação da caridade para consigo mesmo? Então, tem gente que fala muito em caridade, faz muita caridade, mas não faz a caridade primeira, que é a caridade consigo mesmo. De se cuidar, de se respeitar, de saber se impor, de se dizer sim, sim, não, não. E fica às vezes com uma ideia de que eu sou espírita, então não posso isso. Ah, eu sou espírita, não posso aquilo. Mas esse é meu karma, então tem que arrastar. Não tem que arrastar nada nem ninguém. Nós temos que nos levar para a verdadeira perfeição para o qual nós fomos criados. Então, os princípios básicos do Espiritismo funcionam como verdadeiros curativos, que aos poucos, quando acompanhados concomitantemente do antibiótico da transformação íntima, cicatrizam as pústulas doloridas que os homens, de maneira geral, carregam na alma. Então, gente, a doutrina espírita, ela veio e nós estamos fixar nelas pela primeira vez, porque ela só tem base de 160 anos, ela veio para dizer: irmãos, Deus existe, é bom, é justo, é misericordioso, te ama, te aceita, te compreende, te cativa, te convida, vai. Não fica acreditando num Deus que é vingativo, não cobra nada, não. Você é um espírito, é um ser imortal, é um filho de Deus. Nada perece. O corpo morre, mas a alma é imortal. Então faz por você hoje o que você pode fazer. Não deixe para depois. Não perca tempo. A reencarnação aí está.
O que nós fizemos equivocado no passado é passado. Deus sabe, mas está nos impulsionando. Então, aproveitemos a encarnação de agora. Foi tão difícil estar aqui. Por que a gente está sem prazer de viver, sem entusiasmo pela vida, sem querer cumprir o planejamento, sem aproveitar essa bênção das verdades da doutrina espírita? Nós estamos na doutrina, mas a doutrina não está penetrando em nós. A gente tem que viver centrado nos princípios da doutrina. Ou elas vão ficar aqui e não vão cair para aqui, nem vão fluir aqui. É o que Bezerra mais nos conclama. É hora de vivermos as emoções, os sentimentos e trabalharmos no bem. Estou fechando. Então, os problemas, né, a gente vai resolvendo, que a gente possa se dar conta de que a gente foi criado com amor e o nosso destino é a integração com essa energia da vida. Ninguém vai fugir desse fatalismo divino. Nós somos seres criados para sermos plenos, para sermos luz, para sermos felizes, e nós vamos chegar lá. Então, o homem necessita despertar e compreender que o tempo passa e o instante não é de colecionar problemas, e sim eliminá-los. Serve hoje e busca a transformação íntima agora. E aí a gente pergunta, né, só para ir fechando, que cada um faça nesse momento o questionamento. O que eu quero da minha vida? Que é eterna. Que busco ante a oportunidade concedida de renascer no corpo. Que desejo de minha existência? Qual o plano de Deus para o meu caminho? Será que estou passando a existência sem seguir as minhas reais intenções? E aí, fechando no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Viemos de longe na caminhada evolutiva. De tão longe viemos na busca do Cristo que nos achamos famintos e estropiados, cansados e aflitos nos escaldantes desertos de nossas lutas espirituais. Ainda que exausto, esse é o momento da vitória. Então, meus irmãos, que venham as nossas penas temporais. Se temos que passar por elas, se nós escolhemos para nos sentirmos seres livres, que a gente assuma, que a gente viva, mas que a gente não esqueça em nenhum momento que, como filhos de Deus, a gente tem tudo para se libertar de tudo isso, sem muitas vezes estar sofrendo, mas fazendo bem, nos renovando, nos transformando em seres de luz. E, acima de tudo, que a espiritualidade mais tem nos dito ultimamente, o grande momento que nós estamos vivendo é o momento das vitórias. Então, façamos os gols no campeonato de nossa existência e sejamos felizes, queridos irmãos e irmãs. Muita paz, que Deus nos sustente nas lutas hoje e sempre, e que os nossos amores que permanecem conosco nos abracem nesse instante, deixando as energias e as vibrações de amor. Um grande abraço. Vamos então aí agradecendo, né, a nossa irmã. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. A alegria das esperanças espirituais prometidas por Jesus envolve aos corações determinados a encontrarem as provas da reencarnação, compreendendo nesta vida a promessa do Cristo a aliviarem os seus corações, consolando-os
através da certeza do bem na terra. Trabalhai, irmãos, nas necessidades do mundo, a qual cada um escolhestes a fazer florir. Pegai as vossas sementes e lançai-as ao solo fértil dos corações humanos. É chegada a hora de saber sentir que dentro das provas em que cada um vivencia, não há mais tempo para o cristão espírita paralisar-se, esperar com que as coisas se façam por si só. É necessário cuidar da terra, preparar para que, através do solo fértil, já desenvolvido há 2000 anos, o coração dos homens aceitem a transformação. Doutrina espírita, regando a consciência de cada um, com a verdade do Cristo ao levantar dos olhos dos homens a névoa que se faz presente ainda pela incompreensão, prepotência, pelo orgulho, pela intolerância, através do que é necessário fazer: socorrer, amar, proteger. Sendo assim, meus irmãos, somos todos convocados, espíritos e aqueles que se encontram, como no corpo, trancados nas margens das sombras da carne, espíritos vivenciando as paixões. Tenho a certeza, são provas de elevação. Cada um que supera as vicissitudes do corpo, tenham a certeza, estão avançando para a realidade da vida espiritual. Cada um que supera a opressão, utilizando a riqueza através de suas mãos pelos bens terrenos, conseguirá elevar as almas sofridas, olhando-as como seus irmãos e utilizando os bens materiais para que aqueles que não compreendem as relações do alívio às suas dores morais e espirituais sejam regados pelo carinho, pela esperança que cada um dos homens, detentores dos bens da terra, podem aliviar as dores humanas do corpo, para que a paz esteja na mente das expiações daqueles que sofrem, daqueles que padecem, daqueles que necessitam de vossas mãos. Caros irmãos, não paraliseis diante dos objetivos espirituais. Olhai para o céu e lembrai de Jesus, que estaria preparando o lugar para que, ao lugar estar pronto, retornaria e retiraria para estar com ele, vivenciando a paz, as alegrias, a felicidade. Mas, meus caros irmãos, este lugar não se encontra senão no coração dos homens. O lugar preparado é o sentimento de renovação. O ambiente vivenciado é o trabalho do bem que se faz nas encarnações. Caminhemos, irmãos, espalhando com a doutrina espírita a semente do amor que frutificará 100 por 1 na determinação de todos, no trabalho do bem na terra, hoje e sempre. Jesus está nos aguardando. Renovemos os nossos votos de cristãos com a doutrina espírita
na ação, hoje, agora e sempre. Que o amor único de Deus inspire todos no caminho sempre do bem na terra. Antônio de Aquino.